trouxeram esse livrinho, o presbítero, pastor e guia da comunidade paroquial, trouxeram, pelo menos foi sugerido que trouxesse, não sei se chegou a todos o aviso. Então, podem, é uma sugestão naturalmente de usar, de ler no ambiente do retiro, porque o tema está inteiramente dentro daquilo que estamos refletindo, e hoje nós vamos começar as nossas reflexões exatamente sobre nossa vocação, sobre o sacerdócio, nosso ministério, que também se insere dentro do mistério da fé. O mistério da fé que nós vivemos e professamos. Pois bem, peço também que vamos entrando firme no clima do retiro, e estamos já no segundo dia, indo para a metade do retiro, e é hora de a gente realmente entrar para aproveitar o retiro. O tempo vai passando, de repente acabou o retiro e a gente não entrou. Não entrou, não fez o retiro. O retiro é um exercício que não são só as palestras, as conferências, essas são sugestões, são indicações que podem ajudar para um roteiro de reflexão primário, mas de fato o retiro cada um faz, colocando-se diante das questões e, sobretudo, colocando-se diante da própria vida, entrando na própria consciência, colocando-se diante de Deus. Então, o retiro, como Santo Inácio dizia, Santo Inácio de Loyola, são exercícios espirituais. Portanto, exercícios são ações, são vários tipos de ações. Que vários tipos de ações são estas? Bem, as diversas ações que nos ajudem exatamente a entrar em nós, a nos confrontarmos a partir da palavra de Deus, dos apelos de Deus, ouvir os apelos de Deus, portanto, exercício de escuta, exercício de oração, exercício de elaboração também de propósitos, enfim, exercício de a gente orientar a vida. Se não é necessário reorientar a vida, graças a Deus, mas orientar a vida para que ela permaneça no rumo certo, para que a gente produza os frutos da graça de Deus, né, os frutos da fé que de nós são esperados. Há quanto tempo nós somos sacerdotes? Aqui já tem sacerdotes, padres, com bastante tempo de ordenação, outros com pouquinho tempo de ordenação, mas é uma pergunta que cada um pode se fazer. E a estas alturas do meu sacerdócio, como estou? Como estou como padre? Estou contente, estou feliz, estou decepcionado, estou desanimado, cansado, desmotivado de repente, ou estou cheio de alegria, de motivação.
custa-me a viver o sacerdócio, ou vivo o sacerdócio normalmente com leveza, apesar de todos os pesos, né, da missão, mas isto me acabrunha ou isto ou me faz viver alegre, generoso. Então são várias perguntas que a gente precisa fazer para responder a quantas estou. Entrou de repente a monotonia, a rotina no meu sacerdócio. Os casais dizem que enfrentam um problema da monotonia. No começo é tudo uma animação, né? Uma paixão, um romantismo, depois de repente dizem, o amor acabou, agora é só monotonia, e por isso mesmo vão muitas vezes à procura de outras saídas. Será que eu estou também num ritmo, né, de monotonia, de desencanto, de rotina? Perdi o gosto? Me sinto um profissional do sagrado, de repente? Hoje de manhã, o Evangelho nos lembrava, e também a comemoração de São Bonifácio nos lembrava o zelo do bom pastor, que é tudo menos ser um profissional do sagrado. Somos meros executores de ritos, de práticas sagradas, ou isso naturalmente devo fazer, mas isso vem motivado de algo que preenche estes ritos, essas práticas, as ações da igreja com alma, com espírito, com entusiasmo, com, afinal, testemunho da minha vida sacerdotal. E aí, a essas alturas, nós, mais do que nunca, constatamos que a vocação, o ser padre, como o ser religioso, só faz sentido à luz da fé. Só faz sentido à luz da fé. O mundo ao nosso redor quer nos reduzir a profissionais do sagrado. Há uma profissão como outras tantas. Mas a igreja não vê assim. E na ótica, no horizonte da fé, não é assim. Não somos simplesmente profissionais do sagrado. A vocação surgiu, amadureceu num diálogo de fé, de vida no Espírito. E ela só pode continuar a viver, a crescer e também a se aprofundar, frutificar nesta mesma dimensão do diálogo da fé e da vida interior, vivida na fé. Um dia nós fomos chamados, talvez as nossas histórias, as nossas vocações podem ter sido tão singelas, tão sem maior importância, mas nos sentimos chamados, sentimos a vocação e fomos em frente, fomos ordenados sacerdotes, respondemos o nosso sim dia a dia, porque estávamos certamente convencidos, na boa fé, que esta é a nossa vocação. Nós recebemos a ordenação pela imposição das mãos, no gesto, no rito da igreja, refazendo sempre de novo o mesmo gesto dos apóstolos ao transmitir o seu ministério e a sua missão a quem devia continuar depois deles. Recebemos a unção sagrada, a unção que significa exatamente o dom do Espírito, para agirmos pelo Espírito Santo, para agirmos pelo Espírito Santo, em força do Espírito Santo,
modo que não mais simplesmente em força das nossas capacidades humanas, mas em força do dom do Espírito Santo que nos foi dado. Recebemos um encargo, uma missão específica para desempenhar. Talvez já há muitas missões, né? Mas o encargo é justamente o cuidado da igreja, que se expressa em muitas missões. Cuidado da vida da igreja e a missão da igreja, a promoção da missão da igreja. Recebemos este encargo que se expressa de múltiplas maneiras. Somos chamados, portanto, a um estilo de vida condizente com esta nossa condição, com esta nossa vocação e a nossa missão, portanto, que pede de nós uma dedicação integral. E isso, desde o começo, era o que nos era claramente posto, uma dedicação integral na mística, justamente, do serviço ao reino de Deus, serviço integral, a doação integral ao reino de Deus. Só na ordem da fé isso faz sentido, só na ordem da fé. Por isso, como já disse ontem, né, antes de perder a vocação, muitas vezes perde-se a fé. Antes de abandonar o sacerdócio, há um abandono de fato da fé, porque deixa de ter sentido o ser sacerdote. Outras coisas vão tomando sentido maior do que o ser sacerdote e, portanto, vão fazendo com que o sacerdócio fique colocado de lado e já não tem mais aquela dimensão, aquele valor, aquela, afinal, magnitude que ela tem a partir do olhar da fé. Portanto, só na ordem da fé podemos perceber e viver também o sacerdócio, viver o bem naturalmente. E podemos, evidentemente, refazer muitas vezes a vida sacerdotal se, por alguma razão, estamos desanimados ou caímos. Na ordem da fé é possível sempre de novo refazer. E Deus não nega a sua graça. A vocação é um chamado de Deus. E por isso, Deus que chama, que manifesta de muitas maneiras a sua vocação, também consagra, ou seja, dá os seus dons. Há um ditado bastante conhecido, né? Que nem sempre é verdade, né? Deus não chama os qualificados, mas qualifica os chamados. Que Deus chama, que Deus qualifica os chamados, isso é verdade. Mas não significa que Deus não chame também os qualificados, claro que sim. Deus chama entre todos, mas evidentemente que não se conta apenas com as próprias qualidades, mas se conta exatamente com a graça, a capacitação que Deus dá para o exercício, para a vivência do ministério, e com fruto, com proveito, com alegria. A vocação não só é um momento inicial, mas a vocação é a vida toda. A gente poderia ser levado a pensar, bom, a minha vocação está lá no início, e depois não tem mais vocação, depois tem só missão. Não, Deus continua chamando. O chamado de Deus é um ato perene, é um ato só. E por isso o chamado de Deus é a vida toda. E da mesma forma, a nossa resposta à vocação precisa ser a vida toda. E como é que a gente percebeu o chamado de Deus? No diálogo interior, na oração, na consciência, de maneiras tão diversificadas, mas uma sensibilidade especial se manifestou em nós, e nós dissemos um dia, eu quero ser padre.
E nos preparamos e fomos atrás. E a igreja reconheceu a nossa vocação, confirmou a nossa vocação e nos impôs as mãos. Agora, se isto não é cultivado depois, ao longo do sacerdócio, a vocação vai se esfriando, vai se tornando algo secundário. E nós damos, talvez, todo o peso à missão. Evidentemente que a missão tem um peso. Mas se a gente não dá o peso devido à vocação, que é cultivar constantemente, exatamente esta atitude da resposta a Deus, do sim a Deus, que é um sim pessoal, que não é simplesmente um sim de fazer coisas. Esse sim de fazer coisas, de exercer a missão, é também parte da vocação, mas este fazer coisas, assumir encargos, ele é decorrência da vocação. Ele é fruto, ele é consequência da vocação. Por isso, a nossa tendência é a gente se deixar absorver todo no fazer. É o que então se chama de ativismo. E não cultivamos mais o nosso ser sacerdotes. O nosso ser sacerdotes é cultivar exatamente nossa vocação, o dom recebido. Como nós lemos ontem, São Paulo a Timóteo, recomendando: renova em ti o dom que recebeste pela imposição das minhas mãos e das mãos dos presbíteros. Renova em ti o dom. Renovar constantemente esse dom recebido para cultivar o nosso ser sacerdotes, nosso ser sacerdotal, nossa vocação, afinal, o nosso dom, o dom recebido, de maneira que o apreço, o aprofundamento, a correspondência na ordem da fé ao dom recebido, depois, naturalmente, vai florescer, vai se desdobrar no muito fazer. Mas aí o fazer, as nossas ações, os nossos encargos, eles vão tomar um outro sentido se a gente traz muito forte dentro justamente a motivação do nosso ser sacerdotal. Nosso perigo é este esvaziamento, que a partir da ordenação a gente começa simplesmente a fazer, e esqueça de cultivar o ser sacerdotes. E como é que a gente cultiva? Evidentemente que o próprio fazer também é cultivar o ser sacerdotal, mas não basta. A gente precisa voltar sempre de novo aquele cerne da vocação, que é o diálogo com Deus, é o colóquio com Deus, é a escuta, a escuta da vocação, a escuta dos chamados, ela continua ao longo do sacerdócio de tantas maneiras, também no chamado, de repente, do superior religioso, do bispo, que chama você, padre, vai cuidar daquela paróquia, vai fazer aquela missão. Mas é o chamado que está sendo feito através das mediações. O ser, o chamado, muitas vezes se faz presente quando a gente, de repente, se confronta com situações onde a gente tem que tomar decisões, tem que dar o passo, tem que ajudar a fortalecer a comunidade de fé mediante o próprio testemunho, a própria palavra, a própria decisão. Mais uma vez, o chamado se faz nessa hora. A gente também, já consagrado, já ordenado, o chamado de Deus se faz sempre de novo. Quando na vida pessoal a gente poderia ser levado pela tentação, por exemplo, de facilitar as coisas, de a gente tomar um rumo alternativo. E aí eu falo, por exemplo,
da dimensão da castidade, do celibato, né? Da consagração integral da vida, também no dom integral de si, no celibato. Se a gente não cultiva a própria vocação, entra fortemente a tentação de achar justificativas para a gente enveredar por caminhos que sejam exatamente a negação da vocação. A gente é sempre de novo posto diante do chamado, de muitas maneiras na vida da gente. A Igreja nos confirmou na vocação, nos ordenou, e esta ordenação, esta confirmação na vocação está na ordem do ser da Igreja, portanto, na ordem do exercício do ministério de Cristo, cabeça do corpo, pastor da Igreja, sacerdote da humanidade. Nunca devemos esquecer disso. Nós continuamos cristãos com os cristãos, mas, ao mesmo tempo, pela ordenação, somos constituídos ministros de Cristo para os nossos irmãos, justamente no tríplice ministério. Portanto, a ordenação, o nosso ser sacerdotal e, portanto, a nossa vocação está na ordem do serviço de Cristo na comunidade. O serviço de Cristo, a palavra de Deus, continua a falar através de nós, a ensinar, a mostrar, a corrigir, e assim por diante, todas as dimensões do exercício do ministério da palavra, do exercício do ministério de Cristo, pastor da comunidade, pastor e guia. Aqui está, portanto, a indicação do livrinho, para vocês darem uma folhada no exercício do ministério paroquial, como pastores e guias da comunidade paroquial, que especificamente é confiada ao pároco, aos padres que trabalham em paróquias. Pois bem, exercício do ministério do pastor. Pastor conduz, pastor ama, faz por amor. Santo Agostinho usava a belíssima expressão que dizia que o serviço pastoral é amoris officium, ou seja, serviço de amor. Agora, se falta a dimensão justamente do amor, ele se torna escravidão, ele se torna peso, se torna imposição, e a gente vai procurar fazer de tudo para se ver livre desse peso. Amoris officium, o ofício do bom pastor. Portanto, de animar, de conduzir, de defender, de zelar para que as ovelhas tenham boas pastagens, sejam, para usar as palavras do Salmo 22, sejam conduzidas a águas refrescantes, andem serenas e tranquilas, seguras, porque tendo o pastor por perto não tem nada a temer. E naturalmente todo o zelo do pastor pelas ovelhas, conforme nós ouvimos hoje de manhã, João 10, e também no exemplo de São Bonifácio. Pelo dom, aí esqueci a terceira dimensão, do nosso serviço sacerdotal, que é justamente serviço a Cristo sacerdote, santificador da humanidade. Por isso nós estamos consagrados ao exercício justamente do ministério da santificação através da celebração dos mistérios sagrados, os sacramentos, mediante os quais a Igreja afirma, Cristo continua hoje a doar os seus dons e a santificar o seu povo e as pessoas, portanto, que se acercam aos sacramentos. Mas o ministério da santificação não é só o ministério dos sacramentos, é o ministério também de ajudar o povo a viver vida santa. E, portanto, entra toda a dimensão também de ajudar o povo a crescer nas virtudes. A crescer nas virtudes. Não há vida santa só com sacramentos. A vida santa, sim, com sacramentos, mas mediante o exercício da vida santa, das virtudes, da vivida, a vida vivida
em santidade, justiça, caridade e amor, afinal, todas as formas, como nós podemos dizer, das virtudes cristãs, que decorrem da observância dos mandamentos, da vida moral, vivida retamente, e depois do exercício também da oração, da piedade. A vida cristã, o exercício da santificação não se esgota em ir à missa. O povo reza, e precisamos ser mestres de oração para o nosso povo, ajudar o povo a rezar, e talvez a reaprender a rezar. Aqui vocês podem fazer um exercício um teste para saber se ainda se está aprendendo a rezar, se ainda se está ensinando a rezar. Vejam lá se os jovens sabem rezar. Já nem falo dos casais, porque, mas vamos começar com os mais jovens. Perguntem aos jovens, que orações vocês sabem fazer? Vocês rezam cada dia? Que oração vocês sabem rezar? Se vocês forem ver, mal e mal, Ave Maria, mal e mal, Pai Nosso. As crianças, então, chegam na catequese e nem o sinal da cruz sabem fazer. Então, quem ensina a rezar? Nós dizemos bem, a vida os pais deveriam estar ensinando a rezar em família, já as primeiras orações, como é normal, como é tradição na vida da igreja, que na família são os pais, sobretudo é a mãe que ensina as primeiras orações, é a avó, e as crianças aprendem do berço já as primeiras orações. Outro dia eu vi uma menininha, ela tem 2 anos talvez, dá para dizer quem é, porque é gente muito ligada à igreja, mas para dizer como é bonito quando os pais se preocupam justamente em ensinar a rezar. A criança filha de um casalzinho da Canção Nova, eles são da comunidade de Aliança, portanto são casados, mas fazem parte da consagração enquanto casais da Canção Nova. Tem 2 filhinhos agora, e a menina tem 2 anos e pouquinho. E outro dia ele mostrou um filminho, ela estava lá cantando no sofá. Eles frequentam a igreja maronita, e onde o pessoal canta o tempo todo, mas também a comunidade da Canção Nova canta. E aí ela cantava o Kyrie, coisa mais engraçada, ela cantando Kyrie, eleison, 2 aninhos. Mas depois ele me mostrou como ela rezava Ave Maria, com 2 aninhos. Do seu jeito, ainda não pronunciando, mas Ave Maria, direitinho, do começo ao fim. É um encanto quando os pais fazem isso, transmitem isso. Talvez depois, como jovem, eles vão deixar isso por algum tempo. Mais adiante, porém, voltam. Na hora H, vão lembrar da Ave Maria, do Pai Nosso, que a mãe ensinou. Vão lembrar de rezar. E, agora, se isto não se faz, não se transmite, de toda maneira, somos nós, discípulos da igreja, e que nós exercemos o nosso sacerdócio para o bem do povo de Deus, a serviço justamente de Jesus Cristo, e não fazemos um pouco daquilo que Jesus Cristo fez com perfeição. Jesus Cristo, palavra de Deus, Jesus Cristo que ensinou a rezar, e Ele mesmo, o grande orante, dando exemplo de oração, de cultivo da união com Deus constante, de busca constante de estar na vontade de Deus, de fazer a vontade de Deus. Jesus Cristo, o grande pastor. Nós somos chamados a ser, na nossa fragilidade, na nossa pequenez, na nossa humildade, sem a pretensão de que isso seja algo que
e é motivo de glória. Se é motivo de glória, é sempre motivo de humildade, glória de Deus, né, a quem nós servimos, mas não é poder nosso, não é vaidade nossa, né, e muito menos deverá ser motivo de prepotência nossa em relação ao povo de Deus. Quando me pediram para dizer o nosso muito obrigado, eu comecei a pensar no porquê fazer. O Senhor não fez mais que a sua obrigação. Pensando melhor, vi que de fato há muitos motivos para ir além da obrigação. Não é apenas um retiro que estamos fazendo, é também um estar com o pastor. Redescobrir o sentido de obedecê-lo, estar em comunhão com o Senhor e rezar com o Senhor. Cada retiro é um novo momento de graça e depende de cada um, o Senhor nos dizia. Este, porém, teve algumas características que o tornaram mais peculiar. Nosso pregador, essa riqueza de sermos duas regiões, região Ipiranga, nos enriqueceu muito. Essa presença carinhosa de Dom Júlio, esse lugar bom, maravilhoso. E de fato assim foi, essa busca interior de redescobrir a consciência como um lugar do encontro com Deus. Logo de início, fundamentando o porquê ser o Senhor o pregador, o Senhor nos dizia que o pastor quer conhecer melhor o seu rebanho, estar com o seu rebanho, conviver com ele, dar-se a conhecer. O Senhor nos proporcionou um momento especial de comunhão e de crescimento. E nele, um redescobrir a fé, reavivar esse dom recebido em nosso batismo e, de maneira especial, assumido como eu quero de nossa ordenação. Ouvindo a história do menino da roça, empolgado pela motocicleta, o zelo pastoral do missionário, empolgado pelo beijo das mãos sacerdotais, gesto profético do velho avô moderno, podemos compreender no sentido de tomar para si o elan do purpurado pastor que caminha conosco seu rebanho, sentindo nosso cheiro de ovelhas, empolgando-nos, orientando-nos, corrigindo-nos, sugerindo-nos, cobrando e exigindo. Quero esse turíbulo bem aceso, muito bom. Conte conosco, Senhor Cristo. Com a graça de Deus, não faltarão brasas, não faltará incenso e nem fumaça. A obra de arte que ilustra o seu Senhor aumentai a nossa fé é o pastor Orfeu Cláudio Pasco. Orfeu, na mitologia grega, ele vai ao Hades para com o seu canto empolgar e conquistar Plutão. E assim resgatar a Eurídice, a sua amada, da trágica morte, trazendo-a de volta à vida. Assim, Senhor Bispo, que a sua pregação ecoe qual canto encantador em nossas almas, impulsionando-nos a essa tão necessária renovação da fé, para que Deus habite em nossa cidade. Queremos ser testemunhas de Jesus Cristo em São Paulo. Dom Angelo, muito obrigado. Acompanhando as palavras do nosso caro Padre Celso, em nome da região Ipiranga, da região Acre do nosso querido Dom Júlio, eu passo nas mãos do Senhor
um cartão com um pequeno recado. Deus abençoe. Obrigado. Acabaram os avisos para o depois vamos fazer uma foto, não sei se aqui dentro ou fora, dentro mesmo. Parece que tem bastante luz aqui, né? Mas obrigado pela palavra. Eu, de fato, estou contente de ter convivido com vocês esses dias e ter tido essa oportunidade de estar um pouco mais prolongadamente com vocês, com parte do clero da Arquidiocese. E é o que estou também fazendo com as outras regiões. E sinto essa necessidade. A Arquidiocese é imensa, o clero é muito grande, diferentemente de outras dioceses onde o bispo, em todas as reuniões, o clero está. Onde o bispo está em contato com todas as paróquias. Isso em São Paulo é impensável. Graças a Deus, os bispos auxiliares nas suas regiões conseguem fazer isso, mas para o arcebispo é praticamente impossível. Mas não dispensa de a gente estar em contato com o clero e também com o povo. Por isso, também a celebração das paróquias é para mim muito importante, seja nas ocasiões especiais, mas também ordinariamente, mesmo quando não há alguma celebração especial. Eu vou às paróquias também e, naturalmente, estou procurando ver as paróquias onde a gente ainda não foi, né? Porque ainda tem uma porção de paróquias que a gente não foi ainda celebrar, mas a gente está constantemente indo e também recebendo os convites. Alguns me dizem, é só vir, né? Pode ir lá, não tem problema, a casa é sua, mas não funciona assim. Né? Pode ir lá, no fim não acontece, as coisas acontecem quando são agendadas. De tanta e a vida que vai trazendo sempre coisa nova e compromissos novos, acaba acontecendo que a gente não se marca, não se faz. Por isso também as paróquias de vocês, se ainda não estive, eu estou à espera, né, de poder estar um dia para celebrar, mesmo que não haja uma ocasião especial. A ocasião especial é a celebração da missa, né, com o povo. Bem, eu faço votos que o retiro tenha trazido alguma coisa para vocês e agora é voltar, né? Acender bastante as brasas no turíbulo, vamos lá fazer fumaça. A imagem que seja também para lembrar, né, o amor de Deus derramado em nossos corações, que nos faz por nossa conta também continuar a derramá-lo no coração dos outros. Que Deus os abençoe, tenham um bom regresso, vão com cuidado, que a estrada é longa e perigosa. Vamos então. Encontro em cada dia, és para nós o Filho do Altíssimo. Com os santos que caminham entre nós.
fracos e perdidos, sem o pão de cada dia. Tu nos nutres com a luz do Natal, és para nós a estrela da manhã. Com Maria, a primeira entre os crentes, Senhor, nós te pedimos, aumenta a nossa caminhamos sob o piso da cruz, nas pegadas dos teus passos. Ressuscitas na manhã da Santa Páscoa, és para nós o vivente que não morre. Com os humildes que